Salve galera, Storm na área falando, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Nesta quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, estava aqui bem belo, faceiro, sentado, tomando meu café, quando então entra no meu escritório a minha filha e pergunta assim: pai, que troço é esse? Que troço é esse que se chama tal de renco? Então, como ela perguntou a respeito, eu decidi fazer esse vídeo para te gravar um pouquinho e falar um pouquinho sobre como funciona toda a questão de renco em si, certo? Vamos colocar aqui na tela imediatamente para a gente poder ver o que é esse negócio de renco e como é que ele funfa. Qual que é a ideia que está por trás do renco e por que pode ser, talvez, uma das coisas mais atraentes para um trader que quer operar num time frame de gráfico intradiário. Então, de um lado aqui, a gente tem o renquinho, e do outro lado aqui, a gente tem o gráfico normal de 2 minutos do índice futuro. Vejam que instantaneamente você já percebe que tem algumas coisas estranhas aqui. O gráfico não parece normal. O gráfico parece diferente. Este é o renco e este é o índice futuro de 2 minutos. Mas eles estão diferentes, Tom. Sim, mas como é que se constrói o renco? O renco, ele é um gráfico atemporal. Ou seja, enquanto neste gráfico aqui nós temos basicamente a relação do preço com o tempo, que está aqui embaixo, neste gráfico que está aqui, nós temos a relação do preço com ele mesmo. Uou! Então vamos pensar num ponto de vista filosófico. O preço está refletindo sobre si mesmo, exatamente. Então o preço reflete sobre si mesmo. De que maneira que isso é construído? Então basicamente você vai escolher qual vai ser o tamanho. Tá vendo que isso aqui é formado em box, Carolina? Sim. São caixinhas, né? Cada caixinha uma em cima da outra. Todas alinhadas e bem bonitinhas. Percebam que o tamanho do box, o tamanho da caixa é a gente quem escolhe. Então aqui, por exemplo, eu coloquei uma caixa de 10R. O que significa 10R? São 10 tiques. 10 tiques são aproximadamente 50 pontos. Tá? Então 10 tiques é 50 pontos. Se eu colocasse 20R, cada caixa teria o tamanho de 100 pontos. Então a gente tem aqui cada caixa sendo uma caixa de 50 pontos. Então quando é que abre uma primeira caixa? Veja que acabou de abrir uma caixa vermelha aqui, uma caixa preta aqui, tá vendo? Por que ela abriu? Porque o mercado caiu 50 pontos em relação a este ponto e depois ele cai mais 50 pontos em relação a esse ponto. E veja que agora ele acaba de abrir uma nova caixa porque ele subiu 50 pontos para cá e mais 50 pontos para cá. Então cada vez que ele anda 50 pontos, ele abre uma nova caixa. Se ele subir mais 50 pontos, ele abre uma nova caixa. Se ele subir mais 50 pontos, ele abre uma nova caixa. Se ele sobe mais 50 pontos, ele abre uma nova caixa. Até que ele chega num ponto em que simplesmente ele começa a cair. Ou ele vem aqui, ele vem 50 pontos, 50 pontos, 50 pontos, 50 pontos, 50 pontos. Aí ele cai 50, cai mais 50 e abre um box preto. E daí ele abre um outro box preto, um outro box preto, um outro box preto e assim por diante. Então, quando a gente vê esta situação acontecendo, resumidamente falando, quando a gente vê essa situação acontecendo, nós estaremos imediatamente identificando que o mercado mudou a direção que ele estava indo. Tá? Qual que é a vantagem do box? Vejam que aqui, esse renco aqui, ele está literalmente sem nenhum tipo de... sombra, né? Não tem nenhuma sombra. Nenhuma sombra nem superior nem inferior. É apenas o box. Isso aqui é o renco clássico. Caramba. Tá? Esse aqui é o renco clássico. Qual que é a vantagem que existe nesse gráfico? Olha como é simples de tu identificar a tendência do preço. Aqui ele vem numa tendência de alta, bem clara. Sim. Aqui dá uma congestionada. Aqui ele rompe a tendência de alta. Aí ele reinicia a tendência de alta, topos e fundos ascendentes. E agora ele faz mais uma congestão aqui. E agora ele retoma a tendência de alta. Então este é o gráfico mais simples e mais eficiente para se localizar tendências. Olha como durante um bom tempo ele fica aqui trabalhando em tendência de baixa. E aí quando ele está trabalhando uma tendência de baixa, tu vai ficar vendido. E quando ele está trabalhando uma tendência de alta, tu fica comprado. Existem várias técnicas e várias táticas para se operar renco.
Uma delas, basicamente, é esperar que se forme uma congestão como essa, e quando você fecha o primeiro box acima, quando fecha o primeiro box acima da congestão, você toma a abertura do próximo box aqui e coloca o stop da operação aqui e coloca o alvo da operação 2 vezes esse tamanho de box para cima. Então, o teu alvo estaria aqui em cima. É uma forma bastante interessante de operar o Renko em si. Utilizando, então, a congestão, que nem teve aqui, ó. Sim. Quando fecha acima da congestão, você compra esta abertura, o stop abaixo dessa região e o alvo 2 vezes o risco para cima. Então agora teria dado um sinal de compra dentro do Renko, como a gente está olhando, utilizando aqui uma ideia de rompimento de congestão ou duplo fundo. Se tu preferir chamar isso aqui de um duplo fundo em forma de box, né? Para puxar isso aqui. E vejam que isso aqui é muito mais claro, esse sinal de compra, do que este. Bem mais claro do que este. Sim. Aqui é o gráfico de 2 minutos. Então o Renko, ele tira o ruído do mercado. Essa é a função do Renko, tirar o ruído do mercado. Tá, mas por que 10R? E qual seria a melhor quantidade? Qual seria o melhor box? Bom, tem gente que usa 10R, que seria 50 pontos. Eu não utilizaria 50 pontos porque muitos robôs usam números redondos. Os robôs vão usar 50 pontos, os robôs vão usar 100 pontos, os robôs vão usar 150 pontos. E a gente quer escapar da presença dos maledetos. Então, eu trabalharia aqui, se eu fosse trabalhar, um 11 Renko, que daí seriam 55 pontos. Ou, por exemplo, eu trabalharia um 15 Renko, ou eu trabalharia, por exemplo, até mesmo um 21 ou um 22 Renko. É óbvio que à medida que eu vou colocando Renkos maiores, o que acaba acontecendo? O meu box fica maior e o meu stop automaticamente maior. Sim. Naturalmente. Bom, nota que a gente pode fazer uma coisa mais interessante ainda. A gente pode pedir que seja colocado as sombras. Com isso, com as sombras, neste caso, eu vou colocar aqui, tipo, coloca candlestick e olha, aparece as sombrinhas que a gente tanto gosta de ver. E aí olha que bacana que fica o cenário aqui nessa situação. Começa a aparecer nitidamente um padrão que você já conhece como trader, que é basicamente barras vermelhas ignoradas, no caso aqui barras pretas ignoradas. Veja que a gente vem numa tendência de alta, topo, fundo, voltamos a subir, fazemos um box preto e depois quando rompemos este box preto aqui, rompido, sinal de compra. Rompeu o box preto, rompido, sinal de compra. Rompeu o box preto, rompido, sinal de compra. Isso significa o box preto ignorado dentro de uma movimentação de alta, certo? Assim como nós poderíamos operar um box branco ignorado. Olha aqui, ó, mais uma entrada, mais uma entrada, mais uma entrada. Né? E a gente poderia operar também o box branco ignorado dentro de uma tendência de baixa. Então tu pega um box branco ignorado dentro de uma tendência de baixa, em que tu tem o mercado caindo, basicamente, em que você tem topos e fundos descendentes. Pô, faz um bom tempo que a gente não tem isso. Tá aqui, ó. Então aqui a gente tem box branco ignorado. Assim, a gente tem aqui mais um box branco ignorado. Né? Então a gente vai ter, ó, box branco ignorado. Então durante esse ciclo de queda, box branco ignorado. Então essa forma de operar é bastante interessante, porque se o cara está operando aqui, colocando uma ponta de venda aqui, o que ele pode fazer? Bom, ele poderia imediatamente pensar em colocar um alvo, né? Ele pode botar aqui uma relação risco-benefício, vamos botar uma relação risco-benefício de 1 para 1, por exemplo, 1 para 1,5. Se ele bota 1 para 1,5, tu vê que ele coloca aqui uma venda aqui, nessa situação, o stop dele ficaria aqui e o alvo dele seria aqui. E com isso ele estaria riscando, no caso, R$78 para buscar 150. Aqui ele levou um stop. Nota, o que muitas pessoas fazem como traders? Elas fazem realizações parciais. Elas fazem sistemas de realização parcial. E sistemas de realização parcial no Renko são bastante atraentes. Em que sentido? O cara pode criar toda uma ferramenta, por exemplo, vamos botar aqui um 11 Renko, que é o que eu mais uso. Eu uso mais o 11 Renko na minha vida como trader. Tá? E nós vamos fazer um trader aqui. Ó. Vamos fazer um trade exatamente nesse ponto. Veja que a gente acabou de... Estamos perdendo neste momento a mínima do box anterior. Tá vendo aqui? Sim. Isso aqui significa, se nós voltarmos a subir e rompermos essa máxima, vai ser um trap em cima do box anterior. Trap no box. É um trap no box, exatamente. A maioria dos setups de análise clássica valem para Renko também? A maioria dos setups de análise clássica acabam funcionando para Renko. Então eu poderia colocar aqui uma entrada, ó, 3 contratinhos, por exemplo. Essa entrada eu coloco imediatamente, como tem um 11 Renko de
de amplitude, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, Renko, e eu coloco, ao invés de stop loss de 40 ticks, eu boto stop loss de 22 ticks. Na verdade, 23 ticks, que é o dobro do meu Renko, porque daí vai abrir um box preto, eu não quero. Boto aqui 23 também e boto aqui 23 também. Aí eu boto uma realização com um box para cima, boto uma outra realização com um box e meio para cima e boto mais realização com 25 ali. Pronto. E eu vou botando aqui um stop móvel automático. Esse stop móvel automático é uma ferramenta muito boa que o Ultra tem e que funciona da seguinte maneira. Tu vens aqui, stop móvel automático. A cada 6 ticks que o troço sobe a partir do teu ponto de compra, ele vai puxar o teu stop para uma distância de 5 ticks do último preço de operação e vai subindo a cada 2 ticks que suba mais. Então ele vai puxando o teu stop para cima. É um trailing stop. Então eu vou fazer isso aqui para vocês poderem ver agora como funciona. Tá? E a gente pode, obviamente, botar os parâmetros que tu quiser. E aqui então está a entrada. Você vê que essa entrada ela tem um risco de R$ 69,00. O primeiro alvo está em 11, o segundo alvo está em 15 e o próximo alvo está em 25. Qual que seria a pergunta imediatamente lógica que você deveria estar me fazendo? O que tu acha? Qual que é a pergunta que imediatamente salta aos olhos quando tu olha esse tipo de operação? O payoff não tá um pouco alterado, assim? Tu tá arriscando 70 para tá ganhando 50. Exatamente. Aqui nós temos um payoff baixo para o que a gente está arriscando. Ou seja, a nossa média de, se a gente perder 50% das nossas operações, nós estaremos com um prejuízo operacional. Por que dá para a gente fazer isso nessa condição? Porque na maior parte das vezes, quando acontece este rompimento, o mercado consegue pelo menos tocar na primeira realização, o que já reduz o prejuízo, na maior parte das vezes. Ainda assim, um trader mais conservador poderia fazer o seguinte, ao invés de trabalhar com esta distribuição, tá? Ele poderia vir aqui e faz o seguinte, ao invés de ele colocar um alvo em 11R e 15R, ele poderia colocar o alvo dele aqui, no caso, em 22R, que seria o dobro da operação, 2 vezes o risco, e depois ele bota 34R, e com isso ele vai ter, literalmente, uma relação bastante diferente no risco-prejuízo dele. Ele agora está arriscando 69 para ganhar 34, mais 22, mais 11, daria 67. Então agora fica uma relação praticamente 1 para 1. Só que o nível de acerto aqui sobe muito, porque realmente a gente está buscando que o mercado suba bem pouquinho. Se o mercado subir 35 pontos, eu já faço uma realização parcial e já estou feliz da vida. Então, quando a gente faz dessa maneira as nossas operações, nós estamos basicamente entendendo que sim, eu vou ter um payoff de 1 para 1, mas eu vou ter um nível de acerto melhor do que 50%. Na maior parte das vezes. Isso pode produzir eventualmente algum tipo de rentabilidade positiva. Ainda assim, se o cara quiser ser o mais prudente e conservador possível, tu vê que ele volta para dentro da congestão, tá vendo? A gente viu que como ele rompeu essa congestão aqui, e a gente teria tomado aqui, onde é que seria o stop normal? O stop normal deveria ser aqui, né? Sim. Então se o cara fosse operar isso daqui da maneira clássica dentro do Renko, ele teria que botar o stop dele aqui. Ele automaticamente teria que botar o alvo dele, pelo menos esta amplitude para cima, jogando um alvo de uma RP aqui, e daí poderia botar o outro alvo em 150 e o outro alvo lá em 200. O que acaba acontecendo quando você deixa o alvo mais longo? Quando você deixa o alvo mais longo, você diminui seu nível de acerto, mas você melhora o seu payoff, que é o que está acontecendo aqui nesse caso. A gente passa a ganhar bem mais do que a gente estaria arriscando. A gente poderia ter um ganho aqui eventualmente de 97 mais 28, 130 contra 111. Então aqui a gente melhora nosso payoff, mas a gente piora o nosso nível de acerto, porque a gente trabalhou agora com alvos um pouco mais longos, pegando um movimento mais amplo. Eu, particularmente falando, quando faço scalping, eu vou buscar alvos super curtos, de fato, né? E aí o cara realmente, inclusive, bate um pouco mais forte para um alvo curto, mas aí ele tem que pegar um movimento bem direcional. Ele tem que trabalhar com um movimento claramente direcional. Foi inclusive como eu venci lá o campeonato de trades lá da Expert no ano passado, e é como provavelmente eu vou estar operando esse ano, né, no campeonato da Expert de novo, com esse tipo de operação de scalping, que não é a minha especialidade. Eu, particularmente falando, gosto de operações um pouco mais longas, mas eu vou fazer isso daqui basicamente porque a gente tem apenas 10 minutos durante a competição. Tá revelando a estratégia.
Já estou fazendo aqui um easter egg da estratégia, um spoiler da estratégia. Então veja que aqui, ó, daqui a pouco vai dar o trade, ó. Veja que forma um box preto aqui, ao romper essa massa, eu poderia tomar a posição. Tá? E veja se eu coloco uma compra aqui, ó, eu literalmente tenho aqui um risco de 2 boxes, né? Porque se romper para cá, se o mercado conseguir subir até aqui, quando ele chegar aqui, ele vai abrir um próximo box branco. Tá? Porque ele conseguiu subir 50 pontos, mais 50 pontos, no caso 55 pontos, e dele abre um próximo box. E aí, abrindo o próximo box, ele vira para um movimento de alta que a gente esperaria dentro dessa tendência de alta que o Renko está nos oferecendo. Vejam que é muito mais simples de ler um gráfico de box do que um gráfico de temporal. Aí tu pode perguntar, tá, mas duplos fundos funcionam em Renko? Funcionam. Triângulos simétricos funcionam em Renko? Funcionam. 1, 2, 3 de compra funciona em Renko? Funciona. Olha aqui 1, 2, 3 de compra. Mínima mais baixa, mínima mais alta, 1, 2, 3 de compra. 1, 2, 3 de compra. Rompimento de topo anterior com pullback funciona no Renko? Funciona, exatamente igual. Então os mesmos padrões de análise técnica que a gente conhece. Dá para colocar médias para nos ajudar a direção da tendência? Até precisa, até pode, mas não precisa muito, né? Sim, é bem direcional. Tu consegue ver nitidamente isso. Tá, mas então qual que é o defeito do Renko e por que todo mundo não usa Renko? Próxima pergunta. A próxima pergunta ela é muito simples. Então qual que seria o defeito e por que todo mundo não usa Renko? Bom, o defeito que existe no Renko é que tu nunca sabe quando é que abre o próximo box. Ele pode abrir o box daqui a 5 segundos ou ele pode abrir o box daqui a 10 minutos, 15 minutos. Porque ele só vai abrir o próximo box quando o mercado conseguir ultrapassar uma distância de 110 pontos desse fundo que foi feito aqui. E isso significa que ele pode abrir o box a qualquer momento. E se ele pode abrir o box a qualquer momento, significa que tu não pode sair da frente da tela do computador. Se eu for ali no banheiro fazer um pipi, pode abrir um próximo box e eu perco o sinal de entrada ou eu perco o sinal de saída. Então, a dificuldade que existe no Renko é que uma vez que tu opera Renko, tu não pode mais tirar os olhos da tela, porque tu tem que olhar milimetricamente cada movimentação de preço até que abra o próximo box ou até que abra a próxima venda, para que tu possas então operar dessa maneira. Então, este é um dos aspectos difíceis do Renko, um dos. Tá? O outro, obviamente, é você tentar acertar o tamanho do Renko. Porque algumas vezes tu vai ter o mercado trabalhando com um tipo de tamanho mais interessante, o mercado vai estar mais volátil ou menos volátil, e daí você tem que acertar o Renko para o dia. Na maior parte das vezes, índice futuro, eu trabalho com o 11 Renko, que seria em torno de 55 pontos. No dólar, eu trabalho, por exemplo, com bem menos. No dólar, eu trabalho com 8 Renko, né? Porque o dólar ele é mais alavancado. Então, quando a gente bota aqui o próprio dólar em si, vou botar o dólar WDO24, vou botar isso aqui num 8R. Eu trabalho geralmente com isso daqui, ó. E neste caso, o dólar opera neste momento dentro de um canal de baixa, que a gente consegue desenhar aqui, indo buscar essa região aqui. Tá vendo? Uhum. Então isso entregaria aqui um movimento de venda a ser feito dentro do dólar nesse período para buscar realmente esse fundo prévio aqui. Como fez 1, 2, 3 de venda, acabou de abrir uma venda exatamente aqui, ó, para buscar essa região. Tá, então a gente está operando dentro de um canal de baixa no Renko. A gente vai ter um suporte bem importante dentro do dólar aqui, ó, o topo anterior rompido. Então se o cara está fazendo uma venda aqui, nesse ponto, obrigatoriamente, onde é que ele teria que pensar em fechar parte da posição quando tocar essa região aqui, porque vai ser um suporte que é o topo anterior rompido. Certo? Com certeza. Então, tem vários aspectos favoráveis na utilização do Renko. É uma forma bastante interessante de olhar o mercado e de entender o mercado. Maneiras de se localizar o melhor Renko tem uma forma interessante que é esta daqui, ó, em que você consegue, por exemplo, usando uma ferramenta chamada frequências de mercado, você vê aqui ferramentas, mais ferramentas, e aqui aparece frequência de mercado. Vejam que aqui aparece a frequência do dia. A frequência basicamente vai nos dizer qual que é a amplitude que os robôs estão operando. Stop. Por enquanto, essa frequência ela vai mudar ao longo do dia, tá? Mas na primeira meia hora, geralmente, ela se define
Então a frequência do stop aqui, pelo que está sendo mostrado, ó, é uma frequência de 28 ticks. Essa é a frequência atual, tá? Que dá algo em torno de 86 pontos, é a meta do dia para quem vai fazer scalping, mas a frequência está em 28 ticks, que seria aproximadamente 285 pontos. Então o mercado está bem volátil. É claro que isso aqui foi afetado por esta barra aqui, que foi a primeira barra do dia, e que isso afeta realmente o mercado como um todo, né, esse movimento. Mas depois que o mercado se consolidar, você vai conseguir ver qual que é a frequência mais adequada, mas por enquanto o mais apropriado seria trabalhar com 28 ticks e não o 11 ticks que a gente estava olhando ali. 28R, neste caso, que seria bem longo, né? Sim. No início, a gente tem que ter o seguinte, e essa é uma grande beleza da coisa, né? Se você está num mercado mais volátil, que tem maior amplitude, você tem que deixar os seus stops um pouco mais longos, para não ser violinado por qualquer coisa. Ao longo do dia, essa frequência vai reduzindo e tu vai conseguir operar 10-5 11R com outros. Então, mas neste momento, o que o mercado está dizendo? Por enquanto é melhor tu usar isso aqui, que seria 28R, que seria bem mais longo, como a gente está idealmente olhando aqui. E no dólar, a gente também pode olhar qual que é a frequência do dólar. Vamos colocar aqui WDO24. E podemos pedir a frequência do dólar. Frequência do dólar, frequência do dólar, frequência do dólar. Ó, frequência do dólar tá aqui, ó, dólar, diário, tá? Então a gente vê a frequência do dólar aqui com uma frequência de 3 pontos. Tá? Então aqui é bem menos, né? Bem menos mesmo, né? O dólar tá bem mais sossegradinho. De 28 para 3. Mas é que aí se tu coloca, por exemplo, aqui, vamos lá, se tu coloca 3R, vai ficar um troço enlouquecido. Olha a quantidade de boxes que já foram abertos ao longo do dia. Fica muito veloz. Isso aqui é praticamente equivalente a um candle de 30 segundos, de tão rápido que é. Né? Então é difícil de operar isso daqui, é tenso de operar isso daqui. O cara até poderia tentar fazer uma coisa nesse cenário, mas aí fica bem complexo mesmo. Se o cara bota aqui 3, ó. Nós estamos aqui numa simulada. Né? Ó, então tu vê que as médias estão viradas para baixo. Eu gosto de pegar esse momento aqui, ó, em que eu tenho todas as médias viradas para cima, com o mercado fazer um movimento de bull run e faz esse box vermelho aqui. Isso aqui para mim é a melhor entrada que tem. Essa para mim eu gosto muito. Mas essa entrada que acontece aqui, olha o que o box faz. Ó. Olha essa lateralização que rolou aqui. Olha a perda dessa lateralização. Depois o mercado volta para cá e faz isso aqui. Isso aqui era uma ótima venda também dentro do 3R. Nesse momento o mercado quer buscar o quê? Ele quer buscar essa região aqui. Ó. Vamos ver se ele vai tocar aqui e se ele vai apresentar alguma sinalização maior de recuo dentro do movimento atual. Então, o Renko ele é bastante interessante para observação, especialmente de zonas relevantes de mudança de preço. O que tu quer dizer com mudança de preço, Stomer? Olha só, concorda comigo que aqui, nessa situação, deixa eu botar o gráfico mais limpo. Botar o gráfico mais limpo. Assim, um gráfico bem limpo. Concorda comigo que nessa situação aqui nós estamos numa tendência de baixa? Tu vê que a gente vê aqui é topo, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Aqui era uma tendência de baixa, certo? Sim. Olha esse movimento aqui. Esse movimento ele muda a tendência. Ele corta a tendência de baixa, certo? E depois de cortar a tendência de baixa ele faz esse pullback, certo? Veja como esse ponto aqui, eu chamo isso aqui ponto de inflexão do mercado. Ele muda a expectativa do mercado. Aqui tinha gente acreditando que o mercado ia voltar a cair, tinha gente pensando que o mercado ia voltar para cá, e essas pessoas são literalmente surpreendidas quando o mercado rompe essa região aqui e o mercado reverte para essa situação. Esta área aqui, ela vai ser importante no futuro. Sim. E olha como funciona como suporte aqui, ó, neste ponto. Funciona como forte suporte aqui. E aí o mercado reverte aqui. Assim como esta região aqui, ó, veja, o mercado vinha tendência de alta acreditando que o mercado ia subir. Quando perde esta mínima, o mercado muda a perspectiva e aqui passa a ser resistência e resistência. E agora o mercado bateu aqui e virou para venda dentro do dólar. Que legal. Então, isso pode ser visto no 3R. Óbvio que eu não recomendo que a pessoa vá no 3R. Eu acho que a pessoa tem que pensar aqui no dólar com um 6R talvez, ou eventualmente até um 8R talvez, e ficar operando dessa forma. Eu acho que é bem mais atraente, muito mais lógico do que qualquer outra coisa. Tá? Então aqui, nessa situação, olhando isso aqui tudo que a gente está vendo, o que eu pensaria?
Bom, a gente tem um canal de baixa, sim, podemos ver esse canal de baixa, mas aparentemente ele está sendo desafiado nos últimos minutos. A gente está tentando formar um pivô de alta aqui. E se a gente romper essa região aqui, isso aqui gera um sinal de entrada. Para mim. Vai ser uma barra vermelha ignorada, rompida para cima. Dentro de um ciclo possível de alta. Aí eu poderia trabalhar aqui eventualmente com 8 ticks, mais até. Vamos trabalhar aqui com isto. Pronto. Ó, quando eu romper aqui, daria uma entrada. Nesse ponto. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Vamos acionar esse sinal. Vamos ver se vai acionar esse sinal. Bom, o vídeo está ficando um pouco mais longo, mas acredito que todos os amigos conseguiram entender bem o sistema do Renko. Espero que sim. A gente pode definir o tamanho do box como a gente quiser. A gente vai estar operando um gráfico atemporal, a gente não pode parar de olhar mais o gráfico, temos que olhar a tela todos os momentos para ver se vai abrir um próximo box ou não, se vai modificar a tendência ou não, se vai atingir as zonas de reversão. Ó, abriu um próximo box, tá vendo? Isso aqui é uma compra. Ó, acabou de abrir compra. Então, acabou de abrir a compra, só quero ver aqui a movimentação do stop. Vê que está com o stop loss dos 3 posições aqui, ó. Sim. Mas à medida que for subindo, esse sistema vai puxando o stop de parte da posição. Sozinho. A gente vai ver isso acontecer agora. Vamos ver se vai acontecer nesse momento. Aí seria legal, porque deixaria bem claro aqui toda a construção. Vamos ver. Tem que subir um pouquinho mais para daí poder levantar o stop. Vamos ver. Mas além dessa questão de tu não poder sair da frente do gráfico, tem algum outro problema que tu vê no Renko, assim? Particularmente não, eu gosto bastante, ele é um sistema, como a gente está vendo, que ele filtra muitos ruídos do mercado, né? Se a gente consegue associar, por exemplo, médias para dar uma facilitada na visualização, e se a gente começa a entender bem como funcionam as regiões principais, você consegue marcar muito bem zonas de resistência, como por exemplo, a gente sabe que aqui é uma resistência forte, você consegue marcar muito bem zonas de suporte, olha como fica bem nítida aqui essa região de suporte aqui localizada. Então eu acho que ele é um gráfico que em si facilita muito a vida de um trader, day trader. Tu não vai conseguir utilizar isso para um gráfico de swing trade, tu não vai conseguir operar um swing trade com isso, porque não dá. Mesmo que tu trabalhasse com um Renko muito longo, não tem como. Né? Mas tirando isso, acho que o Renko é extremamente eficiente para traders. Veja que aqui a gente está fazendo um trap em cima do box anterior, um cara mais agressivo poder cogitar um aumento de posições na ruptura desse, não precisa nem esperar esse box fechar, já poderia botar a entradinha aqui, ó. Entendeu? Já nem esperaria o box fechar. Se voltar a subir para cá depois que perder a mínima do box anterior, para mim já é um sinal de que o mercado está rejeitando a perda dessa mínima e retomaria o movimento de alta. Agora são 9h45, daqui a pouco deve entrar o à vista e com isso deve fazer uma certa mexida no mercado. Ó, abriu um box vermelho, então novamente tu pode botar mais uma entrada aqui por ruptura do box vermelho para cima, barra vermelha ignorada, no caso barra preta ignorada, para empurrar o mercado para cima um pouquinho mais. Né? Então, box vermelho ignorado. No caso, box vermelho ignorada. Ó, então aqui seria box preto ignorado no caso. Então aqui, por enquanto, o mercado está tentando fazer o quê? O mercado está tentando sair deste canal de baixa que ele estava produzindo aqui. Ele quer sair desse canal de baixa. Isso significa que ele teria que romper aqui. Ele vai ter uma primeira resistência nesse ponto, segunda resistência nesse ponto e última resistência de todas nesse ponto. E se ele romper esse ponto, bom, aí é um mastro e flâmula, que tudo isso daqui vai ter funcionado com mastro e flâmula para empurrar o mercado para cima, que nem ele fez aqui, ó. Tá vendo? Ele faz um movimento de alta, ele faz um longo canal aqui. Quando ele rompe, tu pega essa amplitude e larga para cima. O alvo final do mercado está aqui por enquanto no dólar. Né, nessa movimentação toda. Mas aí ele ainda não conseguiu romper. Que lástima que não vou conseguir mostrar aqui o stop sendo ajustado para vocês. Mas enfim, galera, era isso por hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram esse vídeo sobre Renko, não se esqueça de deixar um like, deixar os comentários de vocês e daí aproveitar e perguntar sobre algum outro tema que vocês gostariam que eu falasse, assim como a Carol pediu hoje que eu falasse sobre Renko. Vocês também podem pedir naturalmente algum vídeo de algum tema específico. Tudo de bom, até mais, nos vemos em breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, gente, se inscrevam no canal.